E bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o nosso papo vai ser com você que acompanha o nosso canal e percebeu que algumas semanas atrás eu coloquei no meu stories que uma educadora parental ensinou a morder a criança pequena de volta. Então a criança pequena mordeu, aí a educadora parental falou assim, não, morde ela de volta para ensinar. Daí aquilo assim arrepiou o pelo do gato e começou uma discussão maravilhosa e rica, super respeitosa, nos stories, por mensagem. Eu falei, gente, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Então eu intitulei a live de hoje com algumas frases que não são minhas, tá? Mas eu vou ler essas frases porque ainda existe essa mentalidade. Então vamos lá. Se eu não bater, a polícia bate. Minha mãe me bateu e eu sobrevivi. A disciplina positiva só funciona para classe A e B. Punir é necessário, pois eu me tornei um adulto bom. Ó, não fui eu que falei isso. São pessoas que falaram isso e ainda acreditam que através da dor física é possível criar mudanças positivas. E para conversar sobre isso, eu queria convidar algumas pessoas. E vamos ver se elas já entraram. Vou convidar uma a uma. Essa live vai estar cheia. São 4 pessoas, tá? A Lilian Bertoldi, a Águida Pinheiro tá entrando. E a Kari Cordeiro. Cadê a Karina? Vamos ver se elas estão entrando aqui. Será que eu consegui? Oi? Oi! Oi, querida! Oi, que delícia! Deixa eu ver. Ixi. Kari Cordeiro, a lista tá grande aqui. Se eu não conseguir te encontrar, me envia um convite e eu coloco você aqui em cima. E a Águida Pinheira também. Por que ela não tá conseguindo entrar? Vamos ver. Será que ela tem que aceitar lá do lado dela? Eu nunca fiz uma live com 4 pessoas. Tô achando incrível essa experiência que eu tô aprendendo junto com vocês. Por favor, não me bate, tá? Porque quando eu tô no processo de aprendizado, bater não vai adiantar nada. Elas podem solicitar, Fê, é melhor, eu acho, para você, não é? Como é que é? Se elas te solicitarem Ah, para então eu vou fazer participar. isso. Águida Pinheiro e Kari Cordeiro solicita e eu coloco vocês aqui. Enquanto isso, bem-vinda, Lilian. Tô super feliz que você entrou. Bem. E eu acho que isso vai ser um bate-papo muito gostoso. Não sei, aqui tá mostrando que ela não pode. Ah, pronto, vamos lá. É aceitar. Aceitar, vamos ver se dá para aceitar. Eu consigo aceitar mais de uma pessoa? Eu sei, porque dá para colocar 4 pessoas. Kari Cordeiro, aceita. Ah, Uau, deu certo, tá que bacana. entrando! Ai, que coisa boa. Oi, boa tarde. Que alívio, que alívio. Então tá, vamos ver se tá a mesa tá composta aqui para a gente começar o assunto, porque são 4 pessoas e para a gente deixar isso de uma maneira bem pontual, porque essa live vai durar 40 minutos, a gente precisa ser bem direto ao ponto e lembrar que pessoas podem ter opiniões diferentes, tá? Aqui a gente não está tentando convencer ninguém. Aqui a gente está tentando ampliar o nosso horizonte para que você decida o que você quer fazer. Beleza? Tá combinado? Aqui a gente aceita todas as opiniões, contanto que elas sejam respeitosas. Então eu quero começar perguntando o seguinte. Por que vocês acham, começar pela Lilian, depois vai a Kari, por que vocês acham que os adultos falam isso, né? Por que será que eles falam, se eu não bater na criança, a polícia vai bater? Da onde vocês acham que vem essa crença? Vou começar com a Lilian. Oi, gente. Oi, Fernanda. Obrigada pelo convite. Discussão muito rica essa, né? E é forte porque a gente realmente tem que defender. E quando a gente começa a estudar educação respeitosa, por que isso, né? E a gente ouve muito, as pessoas falam, porque até tem essa ideia, quando a gente fala, nós somos contra a punição. Não, mas aí não dá certo. Eu acho que é pela falta de conhecimento mesmo, de repertório, que é a sensação, assim, de que se você não bater, é como se você não estivesse fazendo nada. Como se bater, punir, colocar de castigo, fosse a única forma que você tem, né, de educar. E eu nem acho que isso é uma forma de educar, né? Mas é tipo de talvez explicar para a criança que aquele comportamento é errado.
Então, eu acho que quando as pessoas usam esse discurso, que é como se você não bater, é como se você não estivesse fazendo nada. E quando a gente começa a estudar, a gente vê que, pelo contrário, existem milhares de ferramentas muito respeitosas, né, para se educar uma criança. Então, eu acho que esse discurso ele vem daí, da falta de conhecimento mesmo, né? Você é rápida assim para todo mundo falar. Beleza. Finalmente, Águida, bem-vinda. Consegui! Olá, pessoal! Oi, seja bem-vinda. Olha só como a persistência foi importante, né? Depois de saiu, entrou, mas conseguiu. Maravilha. Então, é importante a gente falar assim, a gente está falando na posição de quem? De mãe, de quem? Quem é você? Né? Então, a Lilian é psicóloga. Vamos passar aqui para a Karine Cordeiro. Você fala um pouquinho sobre você e por que você acha que vem, de onde você acha que vem essa crença de que, minha mãe me bateu, eu sobrevivi, ou punir é necessário, pois eu me tornei um adulto bom. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Karine, né? Eu sou mãe de 2. Eu sou educadora parental, né? Com vocês. E sou consultora de amamentação também. Então, eu acho que esse apanhei e sobrevivi vem de uma... É cultural, né? A gente sabe que é cultural. Mas acredito também que eu vejo que nós, adultos, pais, muitas vezes a gente tenta justificar a educação que a gente recebeu dos nossos pais, sabe? Como se a gente quisesse tirar a culpa deles, sabe? A gente quer o tempo todo dizer, mas ele fez isso porque foi melhor pra mim, porque eu apanhei, eu tô aqui, eu tô vivo, né? Eu acho que vem muito disso. Eu acho que o primeiro ponto é isso, sabe? A gente tenta justificar a educação violenta que a gente teve, né? Com esse discurso violento, né? Então, eu acredito muito que vem daí, né? Então, esse é o primeiro ponto para mim, a justificativa dessa violência, né? Do apanhei e sobrevivi. Tá. Águida Pinheiro, por que você acha da onde você acha que vem essa crença de que a disciplina positiva só funciona para classe A e B? Porque se não bater nessa... Né, o que eu estou falando, que eu realmente escrevi aqui dos relatos que as pessoas foram me passando. Então, elas falaram assim, ó, classe C e D tem que bater mesmo, porque se não apanhar em casa, a polícia vai bater. Aonde você acha que vem essa crença e se apresenta brevemente antes de responder? Boa tarde, gente. Meu nome é Águida Pinheiro, eu sou psicóloga clínica, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mãe da Alice, de 5 anos. E aí, nessa discussão, que é bem polêmica, né, mas ao mesmo tempo é necessário falarmos. E quando, né, Fernanda recebeu aí essa pergunta, né, essa afirmação, isso só funciona para a classe, né, A e B. Eu acho que essa mentalidade vem de como se, né, as crianças dessas classes, né, não trouxessem também desafios, né? Aí é muito mais fácil, então, a gente educar, né, as crianças de certa classe, né, sem palmada, sem castigo, e as crianças, né, vamos colocar de outras classes, a gente precisa punir, né? Porque se a gente não punir, se a gente não agredir, essa criança aí no futuro, ela pode. Mas nós estamos falando de crianças, independente de classe, né? Não existe distinção quando a gente fala do educar, da educação. Às vezes falta, né, essa questão tanto cultural, mas de ferramentas também, um novo olhar de como fazer, de como educar, né? Por isso que eu acho muito necessária esse tema tão gostoso que a gente está falando aqui hoje. Obrigada. Olha, os comentários estão chegando, eu estou lendo todos. Conforme eu estou escutando, eu estou aqui fazendo multitasking. Os seus comentários são super bem-vindos, pode continuar colocando. A gente quer ampliar cada vez mais a nossa percepção, porque a gente esquece que, apesar de a gente ser uma família dentro de casa, uma comunidade na escola, nós somos uma família do planeta Terra, somos todos seres humanos. E a minha preocupação é essa, não só com meus filhos, não só com as minhas convidadas, mas com todos vocês. Deixa eu ler um relato aqui de uma pessoa, eu estou lendo mesmo, porque eu escrevi, eu queria ser bem fiel a essa pessoa que compartilhou isso, não vou mencionar o nome, mas eu queria saber a opinião de vocês. Quem quiser responder primeiro, é só levantar a mão, eu chamo o seu nome. Então, vamos lá. A criança puxou o cabelo da mãe e ela revidou, puxando o cabelo da criança.
mas eu jamais conseguiria fazer isso com a minha própria filha. Então, essa moça, ela era criança, ela puxou o cabelo da mãe, a mãe pegou e puxou o cabelo da filha. Daí essa menina cresceu e falou assim, e teve uma filha. Eu jamais conseguiria fazer isso com a minha filha. Minha mãe me tirou muito cedo a segurança de que errar com ela ou com o mundo e não é aceitável. Eu cresci sem ter para onde correr numa adversidade, porque minha mãe faria comigo o que eu fiz num erro sem saber explicar. E isso dói. Eu queria saber de vocês como a gente quebra esse ciclo, né? Porque algumas pessoas apanharam e agora acharam, pronto, é isso que eu vou fazer. Gostaram, assim, da experiência. Eu acho que não gostou de apanhar, gostou da experiência, tá? Eu acho que começa por aí. Agora, tem gente que apanhou e não gostou da experiência, mas também não conseguiu reformular de uma maneira saudável e aquela criança interior, ela continua vitimizada. Daí ela tem uma filha, é um adulto, mas quem disciplina a filha é a própria criança interior do adulto. Não sei se ficou confuso, se não ficou, mas eu queria saber assim, como a gente quebra esse ciclo, na opinião de vocês, como profissionais que lidam com isso, né? O que falar para essas pessoas que apanharam e agora se sentem vitimizadas? Podem falar. Pode falar. Vamos lá. O primeiro passo, assim, Fernanda, eu acredito que é essa conscientização, né? Quando a gente entra em contato com essa criança interior, né? A gente precisa acessar esse movimento, acessar a nossa infância, reviver aí o que a gente passou durante essa infância, esses pais, essas mães, né, que tiveram aí a educação autoritária, com base, né, no bater mesmo, no apanhar, porque antigamente era essa a forma que se conhecia, né, como educação. Então, entrar em contato com essa criança interior e dar espaço para ela, né, dar espaço para essa criança transitar aí nesse movimento. E aí vem a consciência, né? A gente só consegue mudar algo quando a gente tem essa consciência, né? A consciência que eu falo não é do certo e nem do errado, né? Quando a gente começa a questionar, né? Questionar nós mesmos, questionarmos a nossa infância, não é questionar os nossos pais, né? Mas é questionar aquele modelo e pensar, hoje eu como mãe, eu como educadora, né? O que eu posso fazer de diferente, né? Buscar as ferramentas. Eu acho que falta hoje para muitos profissionais, muitas pessoas, muitas mães e pais procurarem as ferramentas. Hoje existem ferramentas disponíveis, né? Se eu tenho um carro, se eu tenho algo que eu preciso consertar e mexer, eu vou procurar informação. Como que eu posso eu mesma ir lá e trocar o óleo do meu carro? Como eu mesma posso fazer isso no meu armário da cozinha, parafusar, né? A gente busca informações. Com os nossos filhos, com as nossas crianças, eu acredito que é o mesmo caminho, buscar informações. Como que eu posso fazer? Né? Tem uma nova forma de fazer? Existe uma ferramenta nova, né, diferente do que eu faço hoje? Né? Complementar a sua fala, né? Eu acho que a busca, pelo menos assim, né? Eu só tive essa busca, né? Por a disciplina positiva, por uma educação mais respeitosa quando eu senti dificuldade com o meu filho. E aí é como se eu tivesse entrado em contato também com várias questões da minha infância, né? Não fui uma criança que apanhou na infância, poucas vezes, e eu lembro, foram 3 vezes, eu lembro exatamente as situações e os motivos, me sinto extremamente injustiçada hoje. E aí, me colocando em contato com isso, né? Que eu percebi que eu não tinha ferramentas como adulta, como mãe, para lidar, né, com algumas situações dos meus filhos. Então, o que eu vejo é que, às vezes, essa questão da gente, às vezes, ser punido, né, durante a nossa infância, ou, às vezes, não... A gente, na verdade, o que eu percebo é que a gente não desenvolveu as habilidades, né, necessárias para a vida, para resolver problema, para se frustrar, e a gente acaba utilizando ferramentas muito primitivas, né? Que depois de estudar a gente percebe, nossa, é o nosso modo de sobrevivência. Então, quanto tempo eu sobrevivi apenas, né?
E não é culpa, né, dos nossos pais, porque eles também não receberam essas ferramentas dos pais deles, né? Então eu acho que agora a gente tem tanto conhecimento, tanta possibilidade de mudar, e não é fácil assim quebrar o ciclo da violência. Nossa, eu vou fazer diferente dos meus pais. E eu não estou fazendo diferente dos meus pais porque eu não honro, né, a educação que eu tive. Não, é porque eu tenho conhecimento e eu sei que eu posso fazer melhor, né? Então, esse é um processo muito, muito lindo, assim, muito forte. Quando eu conheci a disciplina positiva, tive a oportunidade de participar de workshops com outros educadores parentais, eu levei minha mãe. Foi até um workshop da Michelle feito. E a minha mãe foi falar com ela, falou, nossa, eu não sabia disso aqui. Então, como é maravilhoso, como é importante esse trabalho, né? Porque é exatamente isso, às vezes as pessoas não tomaram consciência, por isso que o seu fala é tão importante, né? Que é tomar consciência. E às vezes a gente só vai tomar consciência quando a gente estiver ali na nossa dificuldade, né, em educar outra criança e perceber que aquele modelo agressivo não funciona, né? Então eu acho que é todo um processo de conscientização. Talvez a palavra seja essa. O primeiro passo, tomar essa consciência, né? Eu vejo essa palavra, essa frase assim, sabe? Eu apanhei e sobrevivi. E eu penso assim que a gente escuta muito que sobreviveu, né? Foi sobreviver, um sobrevivente, né? Mas o que é ser um sobrevivente, né? A gente pode pensar assim, mas o que foi que morreu nessa pessoa, né? Morreram muitas coisas, né? A partir do momento que ela consegue perpetuar, né, esse discurso de violência, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ótimo. Então, eu acho que dá pra gente ter várias reflexões dessa frase da live, sabe? Eu apanhei e sobrevivi. E era para morrer, né? Então, o que é que tá aí? O que é que tá machucando você, né? O que é que precisa ser mudado em você? E é sobre o que as minhas falaram, né? A consciência que a gente precisa acordar, né? Então, eu falo por mim, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um de 3 anos e uma de 2 meses. E a partir deles eu despertei, né? E não só para minha vida, mas também para muitas pessoas ao meu redor. Eu consigo falar sobre isso e eu percebo que pessoas ao meu redor conseguem despertar também, né? Então é muito, muito importante o conhecimento e sobre o que as meninas falaram, sobre a consciência, né? Quando a gente desperta para isso, para que o conhecimento ele venha a nosso favor, né? Porque não é só sobre os nossos filhos, mas também sobre a gente, né? Isso é muito forte assim para mim, porque não é sobre a criação dos meus filhos só, mas sobre a minha vida, a forma como eu vejo o mundo muda totalmente, né? Isso é muito forte. Bom, eu nunca ouvi, eu apanhei e gostei. Eu nunca ouvi, eu apanhei e aprendi a fazer diferente. Eu nunca ouvi, eu apanhei e gostei tanto que agora eu vou bater nos meus funcionários, na professora da escola. Não é algo que faz com que a gente sinta que é uma ferramenta que a gente quer prosperar e multiplicar. Então, eu acho que o problema já começa aí. A hora que você fala, eu apanhei e sobrevivi, eu sou um sobrevivente, eu sou uma vítima. E as pessoas que se sentem vítimas, e como alguém colocou aqui no comentário, quem está ferido vai ferir. Quem está resolvido vai acolher, vai ter a paciência de ensinar, vai ter o desejo de mudar, porque sabe que as coisas não são determinantes. A disciplina positiva, ela é um lugar para a gente poder aprender e se conhecer. Agora, digamos que assim, eu apanhei, doeu, eu quero mudar, mas eu não sei como. Alguém escreveu aqui num comentário que se sente um monstro quando bate na filha. É o pior sentimento que você tem, porque se apanhou, você já está ferido, aí você não sabe o que fazer. Bate, sai sem querer e ai meu Deus. Agora você tem que lidar com a culpa interna, tem que lidar com a situação externa. Eu acho que tudo acontece no âmbito sem esse primeiro passo, que é o desejo. Se eu desejo mudar, se eu não desejo mudar, eu apanhei e sobrevivi, eu não estou falando com você mais. Nem a Lilian, nem a Águida, nem a Karine. Tchau, um beijo, pode ir embora. Agora, se você apanhou
sobreviveu, não gostou e quer mudar, agora a gente vai dar algumas dicas de como você pode fazer isso de uma maneira mais prática. Então, o primeiro passo é o desejo de mudar. Então, fala em voz alta. Eu bato, mas eu não quero mais bater. Ou eu testemunho alguém batendo dentro de casa, eu não quero mais que isso aconteça. Vem das crianças, naturalmente, porque elas têm um cérebro um pouco mais primitivo, tá? Então, assim, a gente precisa ter paciência para que elas possam desenvolver o cérebro completamente, que é na idade dos 25 anos. O nosso cérebro já está desenvolvido. Então, vamos agir como um adulto. Então, o primeiro passo é o desejo, e o segundo passo é ganhar autoconsciência. Então, eu apanhei, sobrevivi e agora eu quero fazer diferente. Como a gente pode fazer diferente? Quais seriam algumas ferramentas assim bem práticas que a gente pode usar? Quais algumas ferramentas que vocês, por exemplo, usam da disciplina positiva e como isso se parece na prática? A gente é muito importante quando a gente fala, né, desses recursos, o que a gente pode, de forma prática, a gente começar a aplicar. A gente pôr um espelho assim na nossa frente e a gente se enxergar em primeiro lugar. Como eu estou, né, emocionalmente? O que eu preciso, né? Porque se a gente, né, emocionalmente, estamos instáveis, estamos esgotados, estamos cansadas, né? Muitas vezes os pais chegam com esse relato, com esse discurso da culpa, da dor, do remorso, né? Esses pais, eles estão precisando de acolhimento também, né? Eles estão precisando se acolher e se perceberem, né? Como estão. Então, depois desse desejo, dessa autoconsciência, se acolham, né? Busquem ajuda se necessário, né? Ajuda de profissionais que possam, juntos com vocês, né? Não acusar, não apontar o dedo, mas assim acolher, né? Estar próximo, estar perto, né? Buscando essas ferramentas. Quando a nossa criança, o nosso filho, né? Ele traz alguma demanda para a gente, um desafio. Muitas vezes a gente tem a tendência reativa de achar que aquilo ali é para espizinhar, né? Aquela criança, aquele adolescente quer me tirar do sério, né? Então a gente precisa realmente a gente precisa se abastecer aí de ferramentas, mas a primeira dessas ferramentas é esse autoacolhimento, se acolher para a gente poder buscar essa alternativa. Então, todo o comportamento da nossa criança, do nosso aluno aí que está na sala de aula, tem um sentimento por trás, né? E nós, como a Fernanda bem disse, nós somos os adultos da relação, né? Então, atrás desse desejo da mudança, dessa autoconsciência, a gente começar a olhar para essa criança, olhar para os nossos desafios, talvez de uma forma mais gentil, com o desafio e com a gente principalmente, né? Até a gente poderia começar perguntando para a criança, que o acolhimento nosso é a hora que a gente cria coragem para falar. Porque a gente acha que é corajoso bater em alguém, mas na verdade não é corajoso, é o oposto de coragem, né? Você se esconde atrás da sua força física, porque não tem palavras para expressar, não tem a paciência para esperar, não tem a empatia para acolher. Então acaba de uma maneira muito neandertal, né? Muito primitivo. A gente acaba, né? As pessoas acabam usando a violência. Então talvez seria perguntar, no momento calmo, eu acho que esse acolhimento vem daí, Águida, complementando o que você falou, tá? Eu falaria assim, para esse pai, para essa mãe, para esse cuidador, pergunta para a criança quando você estiver calmo, hey, quando você vai lá buscar o biscoito, eu já falei 3 vezes que não é para pegar o biscoito, na quarta enfiou a mão, você gosta? O que você sente? O que você pensa? Agora tem uma pergunta-chave, o que você gostaria, o que você esperaria de mim? Em vez de bater, o que eu poderia falar ou fazer para você saber que eu realmente estou falando sério, sem precisar bater em você? Se for uma criança, a partir dos 4 anos, ela já vai poder te responder. E se você fizer essa pergunta, depois você vai me escrever um DM, porque eu vou querer saber a resposta e vou compartilhar aqui com a Lília, com a Karine e com a Águida, porque eu acho que é a grande realização. O crescimento acontece aí. A sua criança está ensinando a sua criança interior a como ser um adulto. Porque se ela sabe verbalizar, ela vai, o relacionamento de vocês
vai ficar cada vez mais forte e você vai precisar cada vez menos usar a violência porque você tem linguagem, porque você tem espaço seguro para falar sobre as coisas que não estão dando certo. Uma das coisas... A gente educa acredito assim, nós educamos na calma, né? Nós conseguimos falar e o outro nos escuta na calma, exatamente como eu estou falando com vocês aqui, né? Vocês me escutam e eu falo de forma calma. É assim que eu faço com os meus filhos, com o meu filho, né, de 3 anos. Ele me escuta quando ele está calmo. Na verdade, a minha calma passa para ele um momento de choro, né, de descontrole, de forma primitiva que ele está reagindo, né? Então, a minha voz branda, ele consegue ouvir, né? Então, eu acredito que esse também, complementando o que foi dito, né, é a calma que educa, né? Nós acolhemos no caos, nós educamos na calma, né? Eu estava, né, colocando, né, é exatamente isso, a gente tem que estar calma, a gente tem que se conectar, né, que aí vem dentro dos princípios também uma ferramenta da disciplina, que é a conexão. E mais importante que isso também é a questão da gente, que foi para mim foi um diferencial muito grande, é entender que eu tô ali tratando com uma criança, né? E aí um grande conhecimento, e talvez para passar para as pessoas que estão assistindo aqui de uma forma geral, é você sempre, antes de agir com aquela criança, antes de falar qualquer coisa, entender que aquela criança ela está buscando a aceitação, né? Qual é o objetivo dela? Porque às vezes aquele objetivo, aquele comportamento dela é tão irritante, é tão que a gente perde a nossa calma, né? A Karen colocou, a gente realmente precisa agir na calma. Mas aí quando você coloca qual é o meu papel de pai, de mãe, de educador, de professor, o que quer que seja, e você olha para aquela criança e pensa que aquele comportamento, que tem algum motivo por trás daquele comportamento, né? Eu acho que essa é uma das ferramentas mais maravilhosas, né? Que você primeiro precisa se conectar, entender que você tá ali com um serzinho que tá em desenvolvimento, que ainda tem um cérebro imaturo e que ele tem algum objetivo por trás, né? E o maior objetivo é ser aceito. Ou seja, ele tem uma intenção positiva, uma necessidade atrás daquele comportamento ruim. Então, quando você pensa isso, quando você se conecta com esse objetivo, é como se a gente realmente se colocasse no nosso papel de educador e falasse, não, eu preciso ajudar essa criança. É uma das falas mais lindas, talvez. A criança que mais precisa de ajuda é a criança que está se comportando pior. Então, quando a gente entende de fato isso, a gente não consegue agredir, né? A gente começa a entender que a agressão é um problema nosso, né? E não da criança. Então essa fala vale também, né, Lilian? A criança que mais precisa de ajuda é aquela que mais se comporta mal. Eu acho que isso vale para o adulto também. São princípios universais. O adulto que mais precisa de ajuda é aquele que mais está se comportando mal. Em que situação a gente permite que outras pessoas batam em nossos filhos? Não, eu posso bater no meu filho, mas você não pode. A professora também não. Nem o cara lá da rua, nem o policial, né? Mas a gente aceita a agressão dentro de casa. Então, assim, são conceitos que causam uma falta de congruência, que faz, afinal, qual é a regra do jogo, né? E nenhum cérebro que tem essa falta de congruência consegue crescer no seu potencial. Vão ter lacunas onde a gente vai tentar compensar, ou na supercompensação, ou na falta de compensação. Então, eu queria falar o seguinte, porque tem alguns comentários aqui falando sobre obediência, como a gente faz os nossos filhos obedecer sem gritos. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para vocês. Quem deseja obediência dos filhos, na verdade, não quer educar, deseja adestrar. Você quer adestrar as crianças. Isso a gente faz com o cachorro, por isso que funciona, né? Aquelas coleiras, né? Pela dor, eles acionam de uma maneira muito mais mecânica e instintiva, que eu não vou mais fazer isso, então eu vou acabar levando choque, então eu vou parar e faço alguma coisa. Você adestra com um reforço positivo. Isso tudo é uma vertente do behaviorismo clássico que funciona muito com animais. Agora, meus filhos não são animais primitivos, né? Eu realmente acredito no potencial deles que eu ainda não consigo enxergar, mas eu
trato eles como se eles estivessem no processo de alcançar. E eu acho que isso é a coisa mais linda que eu posso dar para eles, porque hoje eles são adolescentes e os problemas não acabaram, eles só mudaram. Então, se eu tratar os meus adolescentes como, meu Deus do céu, eles vão ser assim para o resto da vida, acabou. A gente não é determinista, gente. Nós somos esperançosos que se a gente mudar o ambiente à nossa volta, o indivíduo ele vai criar outras maneiras de enxergar o mundo. Então, em vez de querer mudar alguém, nós temos que mudar e nós temos que mudar o ambiente à nossa volta. Por isso a importância de olhar para a gente. Então, deixa eu voltar aqui na minha tabelinha, porque se eu tivesse uma lousa, eu já estava aqui. Obediência, adestramento. Mas se você quiser respeito, flechinha, vai para exemplo. Né? Então, a gente começa a olhar para a gente. Será que se eu quero que a criança tenha paciência, eu estou tendo paciência? A gente falou que a calma educa. Eu acho que não é a calma que educa. O que educa é a autoconsciência. Porque às vezes eu não estou com paciência. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Tem zilhões de e-mails, tem problema para resolver. Eu não estou calma. E eu ainda posso educar. Sabe como? Através do exemplo. Então, para de se colocar essa cobrança. Não precisa ficar zen, não precisa nada. Você simplesmente precisa tomar autoconsciência que na hora que você está começando a perder a paciência, você sabe verbalizar isso com respeito. Olha, eu não estou no meu melhor momento agora e eu estou vendo que você quer pegar mais um biscoito ou quer fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Essa é uma ferramenta. Decida o que você vai fazer. É por isso que é importante, querido, tem um papel. Tem aqui um journaling, sabe? Você tem um caderno que você anota as coisas. Coloca 2 ou 3 coisas que você poderá fazer com respeito na hora que você começar a perceber que você está perdendo a paciência. Se você tem um plano A, B e C, é muito provável que você não vá usar a violência. É muito mais provável que você vai criar um espaço da pausa positiva, que é uma ferramenta da disciplina positiva. É muito provável que você crie uma roda de escolhas. É muito provável que você fale, eu não posso fazer isso e eu vou fazer isso assim depois. Então, você usa a ferramenta assim que, quando isso acontecer, daí aquela outra coisa vai acontecer. Tem milhares de outras ferramentas. Tem 52 ferramentas. E eu estou falando para você, anota 2 ou 3. Então, assim, para com essa pressão de achar que você tem que estar calmo para educar. Só precisa ser humano e reconhecer que naquela hora você não está no seu melhor momento. E quando você não está no seu melhor momento, você consegue falar o que a criança está percebendo. O que o adolescente está percebendo. Ficar nervoso é permitido. É a maneira como eu vou fazer isso. É que está o X da questão. E a gente não se permite. Assim, ou a gente é zen, ou a gente é violento, mas não tem um caminho meio. O caminho do meio é a gente pensar num plano bem C, a hora que eu começar a ficar irritado. Né? Eu acho que é muito mais útil. E também a gente tira essa pressão de que o tempo inteiro eu preciso estar calmo. Não estou o tempo inteiro calmo, gente. Não estou. Eu gostaria, mas não é humano. Então, de novo, obediência é adestramento, respeito é exemplo. Então, a gente tem que se olhar e começar a ser o exemplo daquilo que a gente gostaria de ver no outro. O que vocês acham sobre a obediência? Como a gente faz as crianças obedecerem? Qual a perspectiva de vocês? Essa vai ser a última pergunta, porque a gente acaba em 7 minutos. A obediência, ela cria ali uma relação desigual, né? Se eu espero, se eu não consigo ali, né? Trazer a minha criança para junto resolver um problema, resolver uma questão, eu espero. Só que essa criança obedeça, né, sem questionar, sem criticar, sem dar a opinião dela, a gente precisa pensar também que tipo de adulto é esse que muitas vezes também nós estamos desenvolvendo, né? Aquele adulto que não se posiciona, né, de forma respeitosa no trabalho, né? Aquele adulto que não consegue ter uma crítica ou ter uma solução de um problema. Então, muitas vezes, nós, pais e mães aí, a gente acha que se a gente não tiver obediência do nosso filho, né, se ele nos respeitar, nos obedecer, né, que eles não vão virar bons
seres humanos adultos aí, né? Então, a gente tem, às vezes, esse questionamento, né? Mas como assim? Meu filho não vai me respeitar? Ele vai te respeitar, né? O respeito, não a obediência. Mas ele vai trazer ferramentas para vocês também, né? Ele vai trazer opiniões, como eu posso resolver. Muitas vezes ele vai chamar a sua atenção também, de alguma forma que você age, que ele está atento ali nessa relação, se ela for igualitária, né? Então, essa questão que a Fernanda colocou aí, né, do respeito, é fundamental aí também, gente. É interessante, né, quando a gente pensa assim, essa questão que você quer que o seu filho te obedeça, porque sempre você vai estar ali tendo que dar uma ordem, ele vai ter que cumprir a ordem. Eu tenho percebido que o que a gente busca, na verdade, é a colaboração, né? Que a criança, qualquer situação, né? A gente fala da criança porque é o foco aqui, mas com qualquer outra situação. Eu não quero que você simplesmente me obedeça, eu quero que você colabore, que você entenda o motivo das coisas estarem sendo feitas dessa forma. Isso demanda tempo, né? A gente quer que aconteça ali imediatamente. E aí sim, aí você vai usar alguns métodos, né? Tipo, se você não fizer isso, eu vou fazer. Porque a criança vai fazer só por causa de um estímulo externo. E na verdade, o que a gente quer é que ela faça porque ela entende a importância daquilo. Então, eu acho que é a grande diferença que a gente tem que colocar, né? Entre essa obediência. O que é obedecer? É simplesmente fazer porque você mandou? E quando você pega no dicionário, é exatamente isso. É tipo cumprir uma ordem, sem questionar muitas vezes. E aí os pais reclamam porque os filhos não querem fazer ou são muito questionadores. Eu falo, caramba, então as pessoas querem que é só para fazer assim, sem questionar. É mais fácil, mas o quanto isso é realmente construtivo, é interessante em qualquer outro contexto, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Não é a obediência que você quer, é o respeito, é a colaboração, é a participação, é a criança fazer porque ela entende a importância daquilo, né? Então, eu acho que essa é a diferença que eu percebo, né? Não sei se ficou claro. Uhum. Então, é muito mais, né? Além do respeito, tem outras habilidades, né? É um kit inteiro, não dá para escolher só uma. Obediência é a funila, né? Respeito, colaboração, autonomia, criatividade, curiosidade demandam um kit de ferramentas diferente dos adultos. Então, eu acho assim que na verdade, nós crescemos ouvindo isso, sabe? Você precisa me obedecer, né? Você precisa me obedecer, e sempre isso de obedecer. E eu vejo que isso silencia, né? Quando a gente quer que a criança nos obedeça, a gente silencia a criança, a gente não escuta o que ela quer também, né? Então, é sobre isso, né? Como foi dito também, que é sempre eu aqui e a criança aqui. A criança é sempre abaixo, ela não tem voz. Então, é sobre cooperação, né? Sobre escuta, né? Sobre o que precisa ser dito, precisa ser feito. A criança entende aquilo, né? Na maioria das vezes até pode não entender, mas a gente explica, é assim que eu faço também, é assim que eu falo para as mães, né? Porque eu já recebi várias vezes essa pergunta também. Karine, como é que eu faço para o meu filho... Tá ouvindo? Tô, mas eu não sei se pegou um som aqui de um... Mas tudo bem, eu escutei. Então, eu recebo essa pergunta. Karine, como é que eu faço para meu filho me obedecer? Né? Então, eu pergunto para ela, você quer realmente que seu filho te obedeça? Vamos pensar, né? O que é que essa pergunta tem por trás, né? O que é que vai resultar lá na frente, né? Uma criança que precisa sempre obedecer, o que é que vai resultar lá na frente, né? Então, tem consequências. Eu acredito que a gente precisa pensar sobre isso também, sobre as consequências de uma criança que só obedece, que ela não fala, que ela não tem autonomia, que ela não tem voz, né? Então, são muitas coisas que englobam essa pergunta, né? Sobre a criança precisa me obedecer, né? Porque se você realmente quiser obediência, mas depois quer uma criança criativa, que vai enfrentar quando sofre bullying na escola, alguém vê alguma injustiça, não é obediência que você quer. Você quer uma criança colaborativa, como a Lilian falou, né? Você quer alguém que perceba que a gente opera junto. Por isso que vem a cooperação. Se você quer cooperação, kit de ferramentas é outro. Se você quiser obediência,
é uma caixa de ferramentas completamente diferente. A Aí ovelha você nos vai, olhos, né, adestrar a sua criança e tirar dela toda a sua alma. E considera isso como um robô, né? Eu falei, você faz. Se não fez, apanha. Eu tiro o celular, eu faço isso. E aí começa as coisas. Até a hora que chega na adolescência, e, né? O negócio tá maior do que você. Se reprimiu quando criança e aí abre a porteira e você não segura mais. Aí você não tem mais influência nenhuma, né? Então, assim, cuidado, porque a gente tem um timing na vida, com as janelas de oportunidade, que a gente acha que criança pequena não está aprendendo, mas essa é a hora que ela aprende amor. Gente, amor é aprendido. Cooperação é aprendida. Empatia é aprendido. Então, tá na hora de quem aprender isso. Né? Nunca é tarde. Vai ficar mais difícil, mas nunca é tarde. E por isso que a gente está aqui para te ajudar. Eu, no meu perfil da Filosofia Positiva Oficial, vou passar aqui para a Lilian para falar onde está o perfil dela e como ela pode ajudar vocês. A gente está aqui para ajudar. Então, se você acha que a gente pode ajudar de alguma maneira, manda uma mensagem, nos alcance. Então, vamos lá. Só para finalizar, Lilian, deixa o seu contato. O meu é Lilian Bertoldi. E eu trabalho, assim, disseminando essa mensagem, né? Eu tive contato com a disciplina positiva com a Fernanda e, assim, gente, é um caminho sem volta, tá? Então, mas é um caminho sem volta. Bom, ruim, descreve, complete a frase. Não, um caminho maravilhoso, um caminho que depois... Porque é como se fossem virando várias chavinhas na sua vida, não só com os filhos, em todos os outros relacionamentos. Então, assim, você entende que a mudança está em você e que se você quer um mundo melhor, você tem que começar por você, por essa mudança aqui. E é muito incrível, né? É um processo de autodesenvolvimento, assim. Depois da disciplina positiva, eu acho que eu sou uma pessoa melhor, pelo menos um passinho de cada vez, assim, para ser mais tolerante, né, também para essas coisas. A gente está falando de assuntos muito sensíveis, né, de violência contra crianças, contra as pessoas, né, então, Águida, deixa o seu contato. Meu contato é Psi Águida Pinheiro, tô lá no Instagram, podem seguir, mandar um direct, uma mensagem, né? Quero dar parabéns aí para essa, né? Estivemos aqui com mais de 70 pessoas aqui nessa live. Parabéns para vocês que estão aqui, né? Já é um primeiro movimento, ou seja, vocês já estão nessa autoconsciência, já estão buscando ferramentas. Então, se essa live movimentou dentro de você algo e você está aqui, né? Então, parabéns por estar aqui, né? Ou seja, já existe uma consciência aí se transformando. E nunca é tarde, né? Não interessa se seu filho tem 10, 15 anos, né? Ou se você nem tem filhos, mas que você lida no dia a dia aí com as pessoas, que às vezes a gente também precisa aplicar algumas disciplinas positivas aí, né? Nas nossas relações. Então, parabéns para você que está aqui. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Meninas, também muito obrigada. E vamos juntas aí nesse caminho transformador da disciplina positiva. Cari, deixa o seu contato. Então, o meu Instagram é @caricordeiro, né? Como a Fernanda falou, vocês podem mandar mensagem para mim, para as meninas, né? Eu sempre respondo, eu sempre converso, abro caixinha, então... Tô sempre lá, tá? Podem mandar mensagem. E é isso. Eu agradeço muito também estar aqui. E foi ótimo, adorei falar. É algo que eu gosto demais de falar, né? Como a Lilian falou também, a disciplina positiva mudou muito, assim, a minha vida, né? Eu já vinha nesse caminho da criação respeitosa, mas conhecer a disciplina positiva, para mim, realmente foi um divisor de águas, assim, né? E é algo que eu amo fazer, amo falar. E é isso. Bom, obrigada a todas vocês por terem a sensibilidade de tratar esse tema com a delicadeza que tem, porque afinal a gente está lidando com pessoas que estão em processo de mudança, algumas pessoas estão mais conscientes do que outras, e a nossa intenção é ajudar, não que você se sinta mal, mas que você se sinta melhor porque assistiu essa live. E, mais uma vez, o carinho de vocês, as mensagens, eu leio todas e gosto de responder a todas, então continuem mandando. E, se possível, vem fazer o curso também, né? Para se tornar agente de mudança, assim como a Águida, como a Cari, como a Lilian. A gente precisa de mais pessoas atuando, porque cada um faz a diferença. Cada um de vocês. E quanto mais gente estivermos falando
dessas ferramentas, mais aquilo se torna normal, né? A normalidade daquilo que a gente espera. Eu tenho confiança e eu tenho esperança na humanidade, por isso que eu continuo fazendo esse trabalho. Sintam-se muito abraçadas e beijadas e deixar um espaço do seu dia para atender a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau. Beijo, gente. Obrigada.